Está acontecendo o congresso do Partido Comunista Chinês e as primeiras impressões parece que balançaram aí algumas pessoas, parece que deu um recado ao mundo bastante sereno e severo, eu diria, ao mesmo tempo. Para alguns, assustador. Eu tenho um inscrito do canal bastante assíduo, bastante participativo, que é o Marcos Freitas. Ele pediu para falar sobre o assunto. Na verdade, eu já estava meio irrequieto mesmo a tratar do assunto, mas não sou especialista em economia, não tenho aqui dados atuais do que está acontecendo na economia chinesa, além daquilo que todo mundo sabe, que é um grande concorrente aí, a segunda maior economia do mundo, talvez a primeira, principalmente se levarmos em consideração o aspecto intercontinental de como a economia chinesa opera, né, em especial com aquilo que eles chamam de capitalismo do Rio Amarelo, em que eles implantam em vários lugares ao redor do mundo, em especial na África, onde há uma vasta gama de recursos a ser explorados e exauridos, né? Esse tipo de política do capitalismo do Rio Amarelo faz com que a China tenha uma potência logística muito maior, um trânsito muito maior entre esses países africanos, como Zâmbia, Zimbábue, entre outros. São zonas específicas em termos fiscais, né? Tem lá bastante abertura, geração de empregos e, claro, gera ali uma simpatia que militarmente e estrategicamente é bastante interessante, né? Então você tem esses aspectos que, na minha opinião, fazem com que a economia chinesa, ao meu ver, não seja a segunda do mundo, só porque tem especialistas e revistas dizendo, para mim é a primeira. Isso consiste, essa estratégia chinesa de você não saber muito bem o que eles estão pensando, consiste no pensamento do Deng Xiaoping, que foi nem sei se é assim que se pronuncia, foi um grande primeiro-ministro chinês, acho que morreu em 99, se não me engano, 97, e ele era meio que um Maquiavel, né, da política chinesa, e ele tinha lá alguns slogans que ele implantou na política que reverberam até hoje no modo chinês de fazer política internacional, que era o seguinte: ocultar o brilhantismo e alimentar a obscuridade. Então não se sabe muito bem os dados que são levantados, né, da pujança econômica da China, de como as coisas funcionam, são dados um tanto duvidosos, faz parte da estratégia política adotada pelo Partido Comunista Chinês e não dá para você confiar muito assim nesses dados oficiais. Eu vou me basear também, assim, algumas pessoas foram pegas de surpresa, inclusive o inscrito do canal falou, eu fiquei um tanto assustado, né? Ficou um tom meio imperialista. Sim, eles são imperialistas mesmo, tá? Eu vou me basear no que, assim, não fui pego de surpresa porque eu já tinha lido lá em 2010, por aí, um livro de 2008 publicado pela editora Larousse aqui no Brasil, que é O que a China Pensa, do cientista político britânico Mark Leonard. Ele é fechado com a Open Society do George Soros e tal, mas o que até lhe permitiu ter acesso a toda a elite política e intelectual da China e nos registrou aqui o relatório da sua viagem, das suas conversas, nesse livro O que a China Pensa. Eu vou deixar na descrição, acho que não tem para download gratuito, se alguém encontrar, por favor, disponibilize aí. Eu vou deixar na descrição o link para a compra. Acho que deve estar baratinho. Isso aqui eu comprei numa banca de jornal na época. E no que a China pensa, olha só, o despertar chinês está moldando a nova ordem mundial, né, que foi um dos pontos trazidos até agora pelo Congresso do Partido Comunista Chinês, que dá aí um oi para o mundo, falando: oi, estamos mais vivos do que nunca, vamos abrir o mercado sim, e etc. E eu queria falar a respeito dos fatores políticos que fazem com que a China seja o que é hoje. Então vamos falar a respeito disso. Para começo de conversa, no livro Mark Leonard, isso em 2008, quando foi publicado, o Mark Leonard conta que chegou lá todo entusiasmado, louco para aprender, para extrair o máximo possível de informações dos intelectuais da academia chinesa de ciências políticas. E quando ele chegou lá, ele não conseguiu extrair nada dos caras. Os caras levaram ele num banho-maria ali. E aí ele disse que ele acabou até sendo envolvido
e ele disse que aquele era um mundo completamente novo de se estabelecer relacionamentos. Então ele disse: eu fui pego por um novo modo de tratar as pessoas, os estrangeiros que estão interessados em conhecer a política chinesa. Então falavam sobre tudo, menos aquilo que eu fui buscar, e o pior de tudo, eu não notava. E aí ele disse que, numa conversa em que ele foi recepcionado, ele foi levado até a Academia Chinesa de Ciências Sociais, e ele ficou surpreso, porque haviam mais de 260 núcleos de pesquisa, compostos por mais de 4.000 pesquisadores em tempo integral. Ele ficou assustado porque na Inglaterra não passava ali de algumas centenas de pesquisadores, enquanto ali, só naquela Academia Chinesa de Ciências Sociais, haviam 4.000 pesquisadores em tempo integral. Num dos relatos, seguindo o relato, ele diz que não sabe ao certo se aquilo foi para intimidá-lo ou se aquilo era de fato verdade, mas que ele constatou com os pensamentos totalmente consolidados dos demais intelectuais que ele conversou, que era bem possível que fosse verdade. Afinal de contas, eram pensamentos que, se você parasse para analisar, estavam bem concatenados em toda a história da filosofia e da análise política que ele tinha conhecimento. E esse livro, na verdade, o que a China pensa, ele na verdade, assim, é um livro que fala de qual é o debate interno, na época, qual era o debate interno da elite intelectual chinesa, e quais eram os entraves, o que eles estavam pensando para o futuro, alguns posicionamentos tomados ali durante as revoluções coloridas, né, a revolução acho que lá no Quirguistão, na Ucrânia e tal. E ele traz aqui um relatório bastante fidedigno que, para quem leu, não foi pego de surpresa com essa manifestação de grandeza imperialista do Partido Comunista Chinês, que está fechado com Ciro Gomes, né? Vou deixar os links na descrição. Vamos apoiar o Ciro Gomes aqui no Brasil. Né? Temos aí um poderio aí por trás do cara, temos esse interesse globalista, que é o chinês, né? Por trás aí da eventual candidatura do Ciro Gomes. Então esse livro traz esse relatório de quais são os conflitos, quais são as ideias ali internas da China. Então, nessa obra, nesse relatório, você vai perceber, por exemplo, que há um desprezo total, um desprezo completo pelos modelos democráticos do Ocidente. No entanto, começou a haver uma certa animosidade em decorrência de alguns movimentos democráticos surgindo ao redor do mundo, e que os chineses tiveram que traçar uma estratégia para coibir esses movimentos democráticos e manter a estabilidade do seu governo, manter a estabilidade do Partido Comunista Chinês. E aí o que eles chamam lá de ditadura deliberativa, né? Ou seja, é só um partido mesmo, é o maior partido do mundo, o Partido Comunista Chinês. Eles chamam o modelo deles de ditadura deliberativa sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, não tem nenhum esquerdista para criticar isso. Sem medo de ser feliz, eles falam: não, isso aqui é uma ditadura deliberativa. E aí eles adotaram mecanismos de reivindicação popular que são destinadas ao partido e administrativamente eles resolvem ali as questões dos indivíduos, né, para evitar a judicialização, levar até órgãos internacionais e etc. No relatório da CIA, publicado pela editora Geração, também estará na descrição, uma das previsões que foram feitas é que até 2050, muito provavelmente, as grandes democracias liberais estarão moldadas dentro do modelo chinês de governo. É a previsão que fazem, devido à eficiência comprovada, ao crescimento exponencial, a solidez, né, do modelo político do governo chinês, né, e tudo isso, segundo o relatório da CIA, né, vai cativar as nossas democracias liberais do Ocidente, de modo que eles adotarão esse sistema. Acontece que é o seguinte: uma das coisas que foi bem colocada pelo cientista político é que talvez o Ocidente tenha, de certa forma, negligenciado o potencial chinês e esperado que, com a ascensão econômica, ele se adaptasse ao nosso estilo de vida. Lé do engano. Ocorre que o seguinte: todos os oficiais que entram para o exército chinês, todos que compõem o exército chinês, são submetidos a 100
horas, 100 horas de curso, assim, de formação política e ideológica. Então, cara, antes dele pegar na arma, antes dele ir lá pro treinamento e tal, ele é submetido a uma verdadeira lavagem cerebral para entender quais são os intuitos da China, quais são os objetivos da China, a história do pensamento chinês, no que consiste os ideais do Partido Comunista Chinês, por que ele deve servir o Partido Comunista Chinês, por que isso é bom para ele. O cara passa por uma lobotomia ali. Então são 100 horas de curso de formação. Não é igual aqui, que o cara vai, jura a bandeira, toma uns tapas, apanha um pouquinho, pode continuar sendo esquerdista, fumando maconha no quartel se ele quiser. Não, lá é disciplina total. Então, além de eles terem um exército seguro, eles ainda vêm de uma revolução cultural que, por mais que tenha causado todos os males que causou, hoje você percebe a eficácia dessa revolução cultural que aconteceu na China, né? Aquela coisa de dar o livro vermelho para todo mundo, abolir as bíblias, etc. e tal. Então você tem um povo chinês que, inserido dentro de uma ditadura deliberativa, é igual acontece na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem economia, né? Muito fechado, os caras são uns retardados e tal. A China não, a China já foi mais ligeira, né? Então, além de você ter tudo isso, você tem uma filiação, né, ideológica do povo chinês com o Partido Comunista Chinês. Eles se sentem integrados àquela dinâmica e se sentem satisfeitos com aquilo. Então, uma das características que você vai perceber, tanto da leitura do livro quanto se você um dia for visitar a China, é que eles não estão mesmo muito preocupados com modelos democráticos, porque afinal de contas eles estão bem dentro daquilo que eles estão condicionados a pensar. Essa formação cultural é um dos segredos da estabilidade governamental da China. Para você ter uma ideia, quando as revoluções coloridas começaram, Mark Leonard disse que ele estava por ali e ele observou o seguinte, vejam só. Os chineses ficaram irritados porque os russos não conseguiram conter essas manifestações ali, praticamente no seu território. Pô, Ucrânia está ali do lado, né? Kirguistão está ali do lado. Como que os russos não conseguiram conter? O que os chineses fizeram? Enviaram ali cerca de milhares de especialistas em núcleos onde estavam ocorrendo essas revoluções. Então eles enviaram um monte de agente secreto, ativista chinês, para analisar o fenômeno, entender o fenômeno, pegar como que funcionava, trazer para a China matar na raiz. Para a China matar na raiz, para que essa estabilidade não chegasse até o governo chinês. Ainda assim, houve algumas manifestações, salvo engano, em Taiwan, não me recordo certo, em Hong Kong. Você percebeu que eles coibiram na marra, na porrada, sem medo de ser feliz. E acabou ali. Então, para você entender o esquema, como eles pensam, e aí você não se assusta com esse tipo de manifestação do Partido Comunista Chinês, porque eles estão cagando e andando para o modelo democrático. Há uma citação no livro em que um intelectual chinês diz o seguinte: vocês falam da democracia como se fosse uma maravilha, mas o que nós vemos é instabilidade institucional, governamental, nós vemos brigas, luta desenfreada por poder, né, e isso gera uma desunião. E os chineses são nacionalistas, né? Eu vou pegar aqui um ponto em que ele diz o seguinte: democracia significa caos. No Ocidente há uma tradição de políticas de poder, mas eu não apoio um sistema político que encoraja diferentes interesses para lutar em uma batalha política onde cada grupo tenta agarrar o poder. Na China, os perdedores nunca aceitariam esse sistema. Ou seja, a China não tem uma relação institucional que garantisse de fato a democracia, porque eles não estão muito interessados nesse papo de democracia. E é isso que os mantém. Eu não estou aqui falando a favor da ditadura, né? Mas é isso que os mantém tão coesos, né? Tão uniformes na sua maneira de fazer política. Uma das coisas que foi alardeada aqui, que foi trazida aqui também no livro do Mark Leonard, é o seguinte: eles fazem a seguinte distinção, os chineses, de como que eu poderia dizer, de uma democracia, né? Como funciona uma democracia, e como funciona a tal ditadura deliberativa. Então ele diz o seguinte, acho que é o Pan Wei, um intelectual chinês ali do alto escalão do Partido Comunista Chinês. Ele diz o seguinte, pro autor Mark Leonard: olha,
Aqui nós temos um modelo meritocrático na nossa ditadura deliberativa que funciona da seguinte forma. Na democracia de vocês tem espaço para o populismo, né, para eleições que geram mais discórdia entre os habitantes do que um sentimento de união em prol da nação, né? Então, o sistema de vocês, a democracia de vocês, presidencialista, de coalizão e etc e tal, que ela proporciona? Ela proporciona populismo, né? Situacionismo, e isso vai muito de momento, então não dá para você ter uma segurança de qual vai ser o modelo adotado. E a gente percebe isso, o cara faz um programa bacana, legal, uma gestão boa, de repente vem o outro e desconstrói tudo que ele fez ou não dá continuidade devido a essa rivalidade de poder e etc. E ele diz isso na China não acontece, que nós temos uma política de continuidade. E em caso de incompetência, nós nos gerimos por relatórios de desempenho. Então, o sistema democrático de vocês é um sistema populista e pouco eficiente. O nosso, se o relatório de desempenho for ruim, a gente tira o cara. Tira o cara daqui, maqueia um pouco a lei. Como eles são relativistas, eles podem fazer isso mesmo, deliberar sobre a lei da maneira que lhes convier. E aqui a gente tira o cara, mediante relatório de desempenho. Foi ruim, não houve crescimento, você sai e entra o outro. Então aqui o nosso modelo, olha só, o nosso modelo é meritocrático, o de vocês não. Curiosa essa visão de mundo que eles têm e, de certa forma, dentro do raciocínio do Plano Wei, está correto, né? Se o cara teve um desempenho ruim, a gente tira o cara. Pode ser no meio do mandato, a gente inventa alguma coisa, inventa corrupção, enforca ele, a gente faz isso. Então, para você entender um pouco de como é o pensamento político chinês, eu acho que esse vídeo fica de bom tamanho, mostrando para vocês como que a China vê o mundo e que não, eles não vão adaptar o seu estilo de vida ao nosso, eles não vão adaptar o seu modelo de governo ao que o Ocidente aqui entende enquanto humanitário e etc. Eles estão cagando e andando para isso. Tá? Cagando e andando para isso. Uma das coisas que eles mais se orgulham dentro da sua filosofia partidária e ideológica não só a questão do nacionalismo, não só a questão de conseguir manter uma unidade, né, dentro do que eles acreditam que seja bom ali, né, dando continuidade. Uma das coisas que eles mais se orgulham é o nosso modelo, ele será uma inspiração. Porque em termos de mercado eles querem se abrir. Mas essa abertura de mercado não é muito verdadeira, porque é uma abertura de mercado potencialmente abrangente, pelo que o Xi Jinping disse aí no Congresso. Não é muito verdadeira, alguns economistas acreditam, porque eles sempre colocam o interesse da China em primeiro lugar. Então, ao mesmo tempo que ele fala em abertura de mercado e etc., ele fala em manter setores estratégicos ali na estatal, no Estado, enquanto estatais. Então você tem lá a estatal de petróleo, você tem lá uma operadora de TV que eles querem equiparar a CNN em termos de jornalismo. Então você tem toda essa... É curioso porque uma das críticas que foi feita ao Deng Xiaoping na época era de que ele dizia o seguinte: não importa se o gato é preto ou branco, importa que ele pegue o rato. Né? Então qual que é a filosofia do cara? Né? E que foi o grande ideólogo do crescimento chinês, do boom chinês, que hoje a gente vê aí se afigura diante de nós, né? Qual que é o X da questão? Não importa se capitalismo de mercado, capitalismo de Estado, etc. O que importa é sermos eficientes, não gerarmos aqui animosidades internas, né? Mantermos a nossa filosofia de continuidade e poderio, e queremos sim ser um império global. Ponto. E eles se orgulham disso hoje, de que o seu modelo está dando certo, dentro de todas as porcarias que devem acontecer na China, relacionado a trabalho escravo, etc e tal, né? E a impotência do Ocidente em impor essas agendas humanitárias aos chineses, né? Impotência, lógico, decorrente desse poderio da China, né? Do governo chinês, desse imperialismo chinês. E há um orgulho disso, então eles se orgulham bastante desse tipo de coisa. E eu acho que o Ocidente, assim, nós aqui ficamos um tanto amarrados. Né? Amarrados porque você tem todo o interesse de mercado por trás, você tem toda uma dinâmica de mercado favorável aos chineses, porque desrespeitam todas as regras que foram estabelecidas. Né? No próprio livro do Mark Leonard, há uma citação em que o intelectual do Partido Comunista Chinês fica orgulhoso de saber
que através de conselhos de segurança, eles talvez não tenham que depender de forças como a OTAN, que foi programada, segundo ele, para atacar a Rússia, né? Então essa é a natureza de existir da OTAN. E com essa coisa de conselho de segurança, eles podem ali deliberar, né? Impedir que guerras aconteçam e tudo mais, tudo em favor da estabilidade do mundo, digamos assim, né? Da paz mundial, enquanto a China, desrespeitando todos os valores humanitários, cresce lá, ó, de boas na Monaice. Então, para você perceber como que os caras raciocinam, como que eles pensam de maneira bastante perspicaz, ardilosa e sorrateira, e que tem dado certo. E aí vem o cara dar uma declaração dessa, de que não, eles regularão, eles levarão a cabo, serão os pontas de lança, aí, serão os visionários, né? Estão na vanguarda da nova ordem mundial. Eu acredito que sim. E quando nós vemos alguns políticos, Bolsonaro é um deles, o Trump, falando contra o poderio chinês, eles ficam calados, eles ficam quietos, eles não dão a mínima, porque eles sabem que eles podem, e na minha opinião vão, vencer este jogo através de política internacional, diplomacia. Eu acho que eles não precisarão dar um tiro sequer para serem a maior potência mundial e impor o seu modelo ao resto do mundo. Eu acredito bastante nisso, acho que eles não vão querer derramar sangue, não seriam loucos, né, embora tenham um exército bastante ativo e potente, mas acho que não vão querer comprar essa briga, e eles sabem que na atual situação, o modo como as coisas estão caminhando, eles sabem que eles têm o domínio, eles sabem que estão com o jogo na mão, têm o controle, e isso me assusta. Assim, não fui pego de surpresa com essas manifestações de grandeza, imperialistas e tudo mais, né? Mas me assusta porque não me parece ser o modelo adequado e, como já disse, a gente não sabe ao certo o que eles estão pensando. A gente não sabe ao certo o que eles estão planejando. Assim que se ficar com o pé atrás. E todo esse modelo chinês de gestão, de governo, de ditadura deliberativa, cabe naquela velha citação do Trotsky da nossa moral e a deles. Nós, socialistas, comunistas, podemos fazer coisas grandes, incongruentes, porque a nossa moral é mais elástica que a dos nossos inimigos. Então toda essa coisa de mercado, economia e etc e tal, é tudo porque dá certo. É como Francis Fukuyama disse lá em 89, né, salvo engano, a respeito do fim da história, o fim das ideologias, né, em que ele disse que o modelo liberal de fato tinha se consolidado, era inquestionável. Quando a gente pega o modelo de governo chinês, a gente pode questionar o Francis Fukuyama e dizer novos modelos são possíveis, uma nova integração é possível entre ideologias, criando o que a gente vê. Esse monstrengo, esse dragão chinês que promete obliterar toda a democracia existente no mundo com o seu estilo eficiente de governar e que tem dado certo e que, segundo o relatório da CIA, será o modelo mundial até 2050. É isso que eu tenho a falar a respeito desse congresso do Partido Comunista Chinês. Não sei se as informações aqui vão te servir de alguma coisa, mas acho que só para você entender como é que pensa a China, o que pensam os chineses, como que eles enxergam o mundo, porque tem dado certo e porque nós temos que estar preparados, sim, para um modelo de ditadura deliberativa num futuro não muito distante. Esse é o vídeo de hoje, fique com Deus, Marcos Freitas, forte abraço, até a próxima.